Bom, pessoal, então assim como na progressão aritmétrica, a gente vai aprender a calcular a soma dos termos de uma PG, certo? Só que diferentemente da progressão aritmétrica, a gente vai ter aqui dois momentos. A gente vai considerar a soma dos termos de uma PG que ela é finita, ou seja, que ela tem uma quantidade finita de termos, e também a gente vai aprender a calcular a soma dos termos de uma PG que ela tem infinitos termos, ou seja, uma quantidade de termos que não acaba, que não tem fim. Certo? Mas aí eu vou apresentar para vocês algumas condições para que isso aconteça, certo? Então vamos lá, vamos calcular aqui primeiro a soma dos termos de uma PG que é finita, ou seja, calcular uma quantidade finita de termos de uma PG, certo? Então, a gente pode calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG quando a razão for diferente de 1 e quando também for diferente de 0, utilizando a seguinte fórmula. Então, para a gente utilizar essa formulinha aqui, a gente vai ter que utilizar Q diferente de 1 e Q diferente de 0. Tá? Quando acontecer isso daqui, quando isso for igual a 1 ou Q ou a razão for igual a 0, a gente não pode utilizar a formulinha, certo? Bom, pessoal, então a formulinha da soma aí de uma PG que tenha uma quantidade finita de termos, a gente faz dessa formulinha aqui. Então, a soma, o valor da soma, o que é? É igual ao primeiro termo vezes 1 menos a razão elevada a n, onde n representa a quantidade de termos que você está somando, dividido por 1 menos q, né, onde q novamente representa a razão, certo? Bom, e para somar uma quantidade de termos infinitos de uma PG? Bom, a situação é a seguinte, pessoal. A gente pode calcular a soma dos termos de uma PG infinita, ou seja, A1, A2, A3 e assim por diante, sem ter fim. Só que isso para quando? Para quando Q for um valor menor do que 1 e ao mesmo tempo maior do que menos 1. Então, Q tem que estar entre menos 1 e 1, certo? Para que a gente possa utilizar a formulinha que eu vou apresentar a seguir. Ela não pode ser nem igual a menos 1 e nem igual a 1, e nem maior do que 1 e nem menor do que menos 1. Okay? Tem que estar entre menos 1 e 1. Certo? Então, nessas condições, quando a gente tiver uma PG de infinitos termos, onde a razão está entre menos 1, é um valor que está entre menos 1 e 1, quer dizer que a soma dos infinitos termos, o resultado vai ser igual a quanto? Vai ser igual a A1 dividido por 1 menos Q, onde A1 representa o primeiro termo e Q representa aí a razão da PG, certo? Então, vamos colocar as legendinhas aí. O que significa SN nas duas formas, pessoal? Bom, na formulinha aqui da esquerda, SN representa o valor da soma dos n primeiros termos da PG, que é uma PG finita, certo? Para a gente utilizar essa forma, a PG tem que ser finita, ou seja, a quantidade de termos que tem essa PG tem que ser finita. Bom, o que significa SN para essa formulinha aqui, que é a soma dos termos de uma PG infinita? Representa a soma dos infinitos termos de uma PG, que ela é infinita, certo? Bom, o que é A1 nas duas formas? A1 representa o primeiro termo da PG, né, de ambas as situações. O que representa aqui? Nas duas situações, representa a razão da PG, certo? A razão da progressão geométrica. E o que representa N? Especificamente nesse caso aqui, pessoal, representa o número de elementos da PG, porque nesse caso aqui, como a gente sabe que é infinito, não faz sentido a gente contar a quantidade, porque são infinitos, certo? Então, o número de elementos aqui, N significa o número de elementos que a gente está considerando, que a gente está somando para obter esse valor, certo? Bom, pessoal, então, com isso, vamos a alguns exemplos para a gente poder exercitar isso que a gente acabou de aprender, exercitar essas formulinhas na prática, certo? Mas isso a gente vai fazer na próxima videoaula, tá? Então, fico por aqui, um abraço, até mais.